musiquinha e eu não quero abrir o Spotify. Cara, você loga o Spotify ali e com 2 cliques você escuta a sua música. Mano, esse navegador é perfeito, tem VPN integrada, dá pra ver Se fosse pra ouvir uma música no Spotify, tem que ser do Will. Se você usa uma extensão no Google Chrome e tá pensando que nele não dá, meu parceiro, então, vamos avançar um pouquinho. Aos 16 anos de idade. E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo do quadro Refazendo Animes, eu vou estar resumindo pra vocês o anime Fukigen na Mononoke-an. Caso você não tenha memória fotográfica, você pode pegar o nome desse anime na descrição desse vídeo, beleza? Essa história segue a vida de um garoto que acabou de entrar em uma nova escola. Seu nome é Ashia. Em uma certa tarde, a mãe do garoto pede para ele comprar algumas coisas. No caminho, ele pisa em um bicho de pelúcia. Nesse momento, ele pensa que alguém o perdeu. Então, ele o coloca em um local bem fácil de se encontrar. Porém, do nada, o bicho que deveria ser de pelúcia começa a se mover e se agarra no corpo dele. Quando o garoto volta para sua casa, ele fica ainda mais surpreso ao ver que a sua mãe não consegue enxergar o bicho. Então, na manhã seguinte, ele acaba indo para a escola com essa coisa agarrada nele. Porém, depois de caminhar um pouco, o Ashia se sente cansado o bicho não sai na frente do portão da escola. Ele acorda na enfermaria e até tenta ir para a aula, mas a enfermeira diz que a aula já acabou, então não tem por que se apressar. Então o Ashia volta para casa e cansado, espatifado por vários dias. Todos os dias ele cai na frente do portão da escola. E o bicho tá a crescer, vocês estão a ver. Anemia crônica dela, mas o Ashia sabe que o seu problema está sendo causado por conta do bicho agarrado. O bicho tá a crescer. Tudo, o bicho está ficando cada vez maior e a saúde do Ashia só tem piorado. Vai matar o garoto. Porra, seu bicho do caralho. Em meio a esses acontecimentos, o Ashia vê um cartaz de alguém querendo recrutar um exorcista. Então ele liga para o número do cartaz e durante a conversa, o homem manda ele abrir a porta do corredor. Nesse momento, ao invés dele ver o corredor da escola, ele vê um cara loiro dentro de uma sala de chá. Ao tá entrar, maluco? O homem lá dentro pergunta quando o Ashia pode começar a trabalhar, mas o garoto diz que apenas deseja que o bicho em suas costas seja removido. O cara loiro se recusa a fazer isso e diz que o Ashia precisa marcar uma consulta para se paga ou trabalha pra mim. O garoto diz o seu nome completo para o cara de cabelo louro chamado Abeno colocá-lo na fila de exorcismos. O loiro muda de ideia e decide exorcizar logo esse yokai. Quando o Ashia sai da sala de chá, ele acaba o nome dele tem no terraço do colégio. Nesse momento, o yokai que havia ficado pequeno volta a crescer absurdamente. O Abeno explica que esse tipo de yokai vem de animais que morrem, mas ainda desejam brincar com os humanos. Por isso, o bicho não vaza, moleque. O exorcista loiro conta que a melhor solução para se livrar desse tipo de yokai é brincar até que o bicho fique satisfeito. E depois disso, basta você pedir que ele siga para o submundo e explicar para o yokai que no submundo ele vai poder viver uma vida melhor e ter vários amiguinhos. Que o yokai segue o seu caminho, tranquilo, só vivendo isso. feliz. Caraca. Um peludinho, a hora de dizer adeus chega. O yokai encosta no Ashia e o agradece por tudo. E o Ashia fica emocionado. Tchau. Então ele se desculpa com o bichinho por tê-lo tratado tão mal. Após ter o yokai que o perseguia exorcizado, o bichinho que foi sacana do caralho. Ao Abeno por ter duvidado dele. O cara loiro não se importa com isso e apenas pede para que o Ashia pague 1 milhão de ienes pelo exorcismo. Não só isso, mas ele também deseja que o Ashia pague em moeda do submundo. Daí, como o garoto não tem como pagar essa dívida, o Abeno deu um jeito de obrigá-lo a trabalhar como um exorcista. No dia seguinte, o Ashia tem o seu primeiro dia de aula. Ao entrar na sala, o garoto se prepara para fazer novos amigos. Porém, a pessoa que está sentada atrás dele é o Abeno. E o pior de tudo é que o cara só dorme durante a aula inteira. Na hora do intervalo, trabalha o dia todo. Cai dentro da sala. Nesse momento, o Abeno diz que eles só devem lidar com trabalhos remunerados. Então, ignore esse bicho. Só trabalho disso, sempre paga. Para o Ashia ir comprar comida para ele, em troca de abaixar o valor da dívida. Quando o Ashia estava lá na fila para comprar o lanche, ele vê uma garota caindo e reclamando de uma forte cãibra no pé. O que a garota não sabia era que um yokai verdinho estava agarrado no seu pé. Daí, mesmo tendo recebido a ordem do Abeno de não se envolver, o Ashia mete a mão no verdinho e o remove. O cara é maluco. No momento que os alunos veem ele fazendo isso, eles começam a chamá-lo de paranormal, o brabo. Infelizmente, quando o Ashia tentou levar o pequeno até o Abeno, ele acabou sendo atacado por uma legião de feitiços. A gritaria do Ashia acabou chamando a atenção do Abeno. Quando o louro viu seu funcionário sendo atacado, ele abriu a porta para a sala de chá e mandou o Ashia entrar. Assim, o garoto conseguiu se livrar dos yokais. Porém, se ele sair dessa sala, esses bichinhos vão voltar a atacá-lo. Do nada, o que esses bichinhos querem? O Abeno decide ir e exorcizar o provável cara é amado por bichinhos. O Abeno manda o Ashia ficar na sala. Porém, o personagem principal insiste em acompanhá-lo. No momento que os dois saem da sala, eles são atacados e capturados pelos pequenos. E depois são levados até um yokai extremamente forte. Para a surpresa deles, o yokai apenas pede para que o mestre Mononoken envie os seus pequenos para o submundo. No caso, o mestre Mononoken, e por que ele não? Ao ouvir o pedido do grandão, o Abeno abre a porta e manda somente os pequeninos entrarem. O Ashia pergunta o porquê do grandão não ir para o submundo. Então, o Abeno explica que o grandão está preso por raízes amaldiçoadas. Por isso, ele não pode ir até o submundo com os verdinhos. Ao descobrir isso, o Ashia diz para o grandão não
não desistir, pois ele irá procurar alguma forma de remover essas raízes dele. Ih, cuidado com esse compromisso, garoto. Sua vida, o Abeno puxa um remédio especial que pode remover essas raízes. Porém, o grande yokai pode acabar morrendo ao usar esse remédio. O Verdão não liga para os efeitos colaterais e toma o remédio. Depois de muita gritaria e sofrimento, o Verdão se livra das raízes. O tamanho dele acaba até diminuindo, de tanto que ele sofreu e enfraqueceu. Daí o Abeno abre o portal novamente e, para surpresa de todos, os verdinhos não haviam partido sem o Verdão. Antes do Verdão partir, o Ashia se despede dele e o Abeno o recomenda procurar por alguns remédios em uma certa loja. O Verdão agradece a ele e vai falar sobre as boas ações deles para todo o submundo. Quando a porta que o Abeno abriu se fecha, o loiro confessa que tinha medo de dar o remédio e que o Ashia agiu muito bem em fazer o yokai manter a sua força de vontade para sobreviver. Depois disso, o loiro desmaia, pois abrir esse portão para o submundo gasta muita energia e ele só pode abrir esse portão duas vezes. Então é por isso que ele dorme. O Ashia acorda o Abeno. Nesse momento, o loiro, mesmo cansado, invoca a sala de chá e os dois vão para dentro dela. Como o Abeno está cansado e mal consegue falar, a sala de chá acaba se comunicando com o Ashia. Assim, ele descobre que a sala de chá, na verdade, é um yokai que pode operar sem gastar a energia do Abeno. Na hora que o Ashia descobre que o yokai se chama Mononoken, o Abeno pergunta onde ele mora. Ao falar o local exato, o Mononoken deixa o Ashia dentro da sua casa e depois o Abeno vai descansar. Em casa, a mãe do Ashia pergunta o que o garoto fez para ficar até tarde na rua. Conhecer novas pessoas, novos amigos e monstros. Se fosse na sua casa, o que aconteceria com você? Surra! Na sala de aula, pancada! O Ashia acaba fazendo dois novos amigos. Daí, no momento que eles iriam voltar para casa juntos, o Abeno abre a porta para a sala de chá para o Ashia entrar na frente de todo mundo. Nesse momento, o Ashia desmarca todo o passeio com seus novos amigos e entra na sala de chá. Lá dentro, o Abeno estava com um cliente. Basicamente, o cliente é uma pedra sem emoções. Para se expressar, ele usa o poder de máscaras. O yokai tinha 3 máscaras e acabou perdendo uma que tinha o poder de fazê-lo rir. A pessoa que for possuída por essa máscara irá rir até não aguentar mais. E a única maneira de fazer com que essa máscara saia do humano é chorando na frente dele. Como o Ashia é um cara que chora até mesmo com um livro para criança, o Abeno decide mandá-lo fazer esse exorcismo. Por água Ao sair da sala de chá, o Ashia percebe que ele está dentro de um templo. Rapidamente, uma garota baixinha da mesma idade que ele aparece e pergunta o que ele está fazendo ali. Não é da tua conta, garoto, só vem resolver meu problema. Mas ao ouvir o pai da garota rindo infinitamente, o Ashia conta para a garota que ele deseja fazer o pai dela parar de rir. Mesmo contando para a garota que yokais existem e que nesse momento o pai dela está possuído por um, a garota se recusa a acreditar. Porém, como o pai dela está rindo de uma maneira muito estranha, a garota chamada Zenko decide pelo menos deixar o Ashia conversar com o idoso dela. Ao falar com o cara, o Ashia percebe que o careca é um cara muito raivoso, porém o careca não para de rir. Quando o Ashia tenta ler um livro triste para chorar na frente do cara, o garoto acaba tendo dificuldades para chorar. Então ele decide ajudar a filha do careca a limpar o santuário. Durante a ajuda, o Ashia percebe que o solo do santuário está ressecado e que a garota estava arrancando coisas importantes do jardim. Enquanto ajudava a garota, o Ashia conta que a sua mãe é uma florista. Tava tirando bola. Se ele pretende herdar o trabalho de sua mãe. O Ashia responde que já pensou em fazer isso, mas na época a mãe dele disse que isso não era necessário e que ele deveria realizar os seus próprios sonhos. Nesse momento, a Zenko começa a chorar, pois ela disse que iria herdar o santuário para o seu pai. Porém, o cara falou que não desejava a sua filha fazendo isso. Naquele dia, ela pensou que o seu pai acreditava que ela não fosse capaz, mas ao conversar com o Ashia, ela percebeu que o pai dela apenas queria que a sua filha não fosse obrigada a fazer o mesmo que ele. Do nada, a garota começa a chorar ainda mais alto. Foi e o pai dela escuta. No momento em que o careca fizeste a minha filha chorar, se irrita com o Ashia, e quando ele pretendia partir para a agressão, a máscara da risada saiu do seu corpo. O Ashia aproveitou o momento para pegar a máscara e concluir a sua tarefa. Depois de remover a máscara, o vou dar uma surra, o Ashia, pois ele acreditava que a sua filha estava chorando por culpa dele. Felizmente, o Abeno apareceu e segurou o soco do careca. Depois disso, e a filha não sabe falar não. Para o pai e para a filha, os dois entram no guarda-roupa do pai careca e vão embora. Quando o cabeça lisa tenta tirar os dois de pra dar uma surra, armário, ele não os encontra. Após receber a sua terceira máscara, o yokai que solicitou o trabalho pediu para o Abeno cuidar do Ashia, pois os humanos igual a ele são perigosos. No dia seguinte, enquanto o Ashia reclamava da sua vida como colegial, o Abeno foi lá e deu algumas moedas como pagamento pelo Ashia ter conseguido pegar a máscara do yokai sem expressões. O Abeno manda o Ashia continuar trabalhando até que a sua dívida seja paga. Depois disso, ele é livre. Em seguida, são o Abeno 1 milhão, é 1 milhão, cara. O Ashia fica surpreso com o fato do Abeno poder entrar e sair do submundo tranquilamente. Quando ele diz isso, o Mononoke revela que o Ashia também pode ir para o submundo. O garoto pede para que o Abeno o leve junto com ele. De início, o loiro até se recusa. Porém, com a insistência do Mononoke, dá sempre problema esse tipo de coisa. Assim, eles marcam de se encontrar no sábado, ao meio-dia, e partirem para o submundo. Isso dá sempre problema. O Ashia recebe uma roupa feminina de funcionário do Mononoke. Usar essa roupa irá mostrar que ele é um funcionário de um exorcista. E não masculino por quê? Que o Ashia se meta em confusão. Além
de roupa de fêmea, o garoto recebe uma carta do Mononoke. Na carta, o yokai da sala de chá fez questão de anotar todas as instruções o que ele pode e não pode para fazer. sobreviver no submundo. Depois disso, o Abeno invoca a porta e os dois começam a caminhar. Em apenas 2 segundos no submundo, o Ashia já pegou uma doença e quebrou uma regra escondendo isso do Abeno. Porém, o mal-estar do Ashia passou bem rápido. Depois disso, os dois vão até a loja que o Abeno compra remédio. Lá, o exorcista loiro pretendia comprar mais daqueles remédios que removem as raízes. Porém, o yokai verdão passou antes dele e comprou tudo. Agora, eles têm que esperar até que mais remédios fiquem prontos. A dona Mas da tudo loja de isso é pra remédios, quê? depois de tentar comprar todas as partes do corpo dos nossos personagens principais, vai lá e pede para eles ajudarem na contabilidade no estoque dela. Os dois vão fazer Quanto isso, é que e o você Abeno vai pagar? rapidamente percebe um erro no estoque e vai informar a dona. No momento em que ele deixa o Ashia sozinho, o nosso personagem principal vê uma coisinha peluda e branquinha correndo e já começa a acreditar que ela é o bichinho peludo que Só ele que não, tanta saudade. né? Ao ver que o yokai estava sangrando, ele corre atrás do bichinho e o pega. Porém, ele não estava sangrando. O líquido vermelho estava vindo de uma fruta roubada. No momento em que o ladrão. foge, o dono da fruta chega e começa a chamar o Ashia de ladrão. Mesmo o garoto falando que não é culpado, mostrando que é um funcionário do Mononoke e oferecendo seu dinheiro, o cara deseja cortar um braço do Ashia como um exemplo para que todos saibam o que acontece quando alguém rouba as coisas dele. Quando o cara ia cortar o braço do personagem principal, o Ashia acaba sendo salvo pelo verdadeiro bichinho fofinho, que depois de aparecer e salvá-lo, fica com a sua cara rosadinha. Na loja de remédios, o Abeno recebeu tudo que ele precisava. Daí, ao não encontrar o Ashia, ele partiu em busca do seu funcionário com problemas mentais. De volta ao Ashia. Bom, quando o dono da loja viu o peludinho, ele começou a ameaçar o bicho. O Ashia entrou na frente, obviamente, para salvar o peludinho. Porém, o peludinho foi lá e atacou o dono da loja. Toma, seu sacana. Parece mais uma capivara, pega o peludinho e o arremessa contra uma porta. Que Quando o isso? Ashia vê que o peludinho está sangrando, machucado, ferido, o brilho no seu olho se vai e um poder desconhecido começa a fluir para fora dele. A capivara que estava causando esses problemas sente o perigo e cai de bunda no chão. No momento em que o Ashia queria fazer algo contra o dono da loja, o Abeno apareceu chamando a atenção dele. No fim, o problema foi resolvido com a capivara, dono da loja, correndo com medo do Abeno. Acontece que no submundo, todos espalham boatos de que o loiro matou o último mestre Mononoke para pegar o seu lugar. Por isso, todos têm medo dele. O Ashia continuou revoltado com a capivara doida, mas ele deixou isso de lado para cuidar dos ferimentos do peludinho. Nesse meio tempo, a dona da loja de remédios recebeu uma ligação de um homem. Durante a chamada, o cara disse que iria avaliar se o novo funcionário do Mononoke está aprovado ou não. Então ele pede para que o Ashia seja levado rapidamente até ele. Quando todos voltam até a loja de remédios, o peludinho recebe um tratamento adequado e volta a se agarrar ao Ashia. Porém, dessa vez o peludinho não está fazendo o garoto ficar cansado. A dona da loja informa que o legislator do submundo pediu para o Abeno apresentar o novo funcionário a ele. Ao ouvir isso, o Abeno somente parte junto com o Ashia. No caminho para a casa do legislator, o loiro conta que esse cara é o seu superior nesse mundo. Tudo que o legislator ordena, o mestre Mononoke deve cumprir. Sem contestamento. Apenas caminha e reclama o caminho todo até chegarem lá. No momento em que o legislator vê o Ashia, ele diz que o garoto é um humano inútil e fraco. E que caralho, palavras grossas. Que só vai demitir o Ashia se ele for obrigado a fazer isso. Então o tal do legislator começa a conversar com o personagem principal. O cara acaba se divertindo aí com o nosso protagonista e depois de conversar um pouco, ou depois dele pagar a acaba dívida, aceitando o Ashia como um funcionário do Mononoke. Não só isso, mas a pedido do peludinho, o legislator obrigou o Abeno a contratar a bolinha de pelos como um subordinado do Ashia. Assim, os dois vão poder ficar juntinhos. Com subordinado que tem subordinado. Ficar sofrendo abrindo a porta para o submundo sozinho, o legislator mudou as regras que ele mesmo havia criado. E o que ele fez ao mudar as regras? Bom, ele permitiu que o Ashia pudesse abrir e fechar a porta para o submundo. Daí stonks, né? No fim, o Ashia voltou para casa com o peludinho e o Abeno se irritou com algo que o legislator falou sobre o Ashia. O que foi isso? Bom, ninguém sabe. Demais e eu não consegui reparar. Ao entrarem na sala de chá, o Mononoke pergunta se o Ashia seguiu as suas regras. Então o cara diz que infelizmente ele conseguiu quebrar todas. Mesmo passando por muitas coisas ruins, o Ashia acabou curtindo o submundo e isso deixou o Mononoke feliz. O Ashia recebe uma nova missão. Segundo o Abeno, uma senhorinha que usa duas alianças perdeu uma delas. Então, a pedido de um yokai, o Ashia deve dar um jeito de encontrar o anel antes que esse yokai parta para o submundo. Todos marcam para se encontrar em um certo horário, mas o professor ficou falando sobre a sua filha após a aula acabar. Isso acabou atrasando os personagens principais. Ao chegarem no local, o yokai chamado Manjiro aparece boladão. E depois que o Ashia se apresenta, todos começam a procurar pelo anel no rio. Graças à sorte se ele é um Ashia, peixe, por que não procura? Em apenas 15 minutos. E depois só faltou devolver o anel para a dona. Daí, como o Manjiro não pode devolver o anel a uma humana, o Ashia e o Abeno foram lá pessoalmente resolver isso. Segundo o Manjiro, bastava colocar o anel na caixa de cosplay. E o trabalho estava feito, mas não. Isso, pois ele queria o cara sempre inventa alguma coisa. Para fazer isso. Do nada, a dona do anel aparece e por causa
causa da insistência do Ashia, o Abeno acabou tendo que falar que alguém chamado Manjiro os pediu para devolver esse anel a ela. Mesmo estando com medo de verem uma reação ruim da idosa, eles acabam vendo a velha sorrir e falando que o Manjiro é o esposo dela que morreu. No fim, o Manjiro e a idosa ficam felizes. Daí, enquanto o Ashia conversava com a idosa e o Manjiro, o Abeno escuta uma voz assustadora falando com ele. No dia seguinte, o Manjiro finalmente pôde ir para o submundo tranquilamente. E o Abeno agradeceu ao Ashia porque, graças a ele, o resultado do trabalho foi melhor. Foi bem melhor do que esperado. O Ashia acaba sendo abordado Mas quem é aquela voz? A garota procurou pelos personagens principais, pois ela queria agradecê-los. Após fazer isso, ela mostra uma marca de mordida. Segundo a garota, nenhuma pessoa consegue ver essa marca, apenas os dois. Depois de conferir se a garota realmente pode ver espíritos, o Abeno pergunta o que aconteceu. Então, a Zenko diz que ela foi mordida por um cachorro meio especial. Do nada, uma raposa aparece nas costas do Abeno e o loiro rapidamente afasta o yokai. Enquanto o Abeno avaliava o poder do yokai, a própria raposa diz que foi ela quem mordeu a Zenko. Em seguida, a raposa diz querer brincar um pouco com o Abeno. E isso não é algo que ele pode recusar, pois o yokai está mantendo a Zenko como uma refém. A raposa só irá liberar a garota se o Abeno vencer ela. Raposa de três caudas. Por isso, a Zenko se nega a começar o pique-esconde, pois o intervalo deles está acabando. A raposa faz pirraça, mas no fim ela acaba aceitando se encontrar na casa da Zenko para brincar. Por conta do professor que fala muito, brincar e metendo a vida de jogo recuperar o seu tempo da outra devido às faltas que ele teve. Por isso, o Ashia acabou chegando atrasado na casa da Zenko. Ao chegar lá, a garota leva o Ashia até um cemitério e o Abeno encontra o yokai com facilidade no pique-pega. Insatisfeita, a raposa força eles a brincarem novamente. Para piorar, o Abeno está cansado, pois ele já encontrou a raposa mais de 20 vezes. Antes de reprocurar, o Ashia pergunta ao Abeno como ele faz para encontrar o yokai. Então, o loiro diz que basta se focar, que de alguma forma ele irá sentir. Em seguida, o Ashia sai acompanhado da Zenko, pois ele tem caraca, cagão. Quando o personagem principal se foca, ele acaba encontrando o peludinho ao invés da raposa. Depois disso, o Abeno chega neles e diz que encontrou a raposa. Porém, ele deseja capturá-la para conversar um pouco. Do nada, o Ashia coloca a mão no Abeno e diz que encontrou a raposa. Antes que o yokai fugisse, o Ashia o segurou. Daí, enquanto os dois discutiam, o Abeno conseguiu se lembrar do nome da raposa. Ao chamar a raposa de Yahiko, o yokai finalmente revela sua aparência humana para o Abeno. Porém, a raposa está com raiva dele, e a sua raiva é alimentada pelos rumores que dizem que o Abeno matou o antigo mestre Mononoke para assumir o seu lugar. Depois de se transformar em uma raposa gigante, a Yahiko pergunta se esses rumores são verdadeiros. Ao ouvir a pergunta da raposa, o Abeno coloca sua mão sobre o focinho dela e a força a se curvar. Em seguida, o cara diz que ele não matou a Aoi. Depois de ouvir o Abeno, a raposa fica pequena e diz que quase acreditou nessas mentiras, pois ele havia crescido e mudado. Mas ao brincar com ele, a raposa sentiu que ele continuava sendo uma boa pessoa. Com tudo resolvido, a raposa remove a marca da Zenko e pede desculpas por todo o mal que ela causou. Tá, mas volta no submundo agora, cuidar do templo como pedido de desculpas. No meio da conversa, o Abeno pergunta à raposa se ela não deseja ir ao submundo, pois lá ela irá ter bastante gente para brincar. Nesse momento, a raposa fica séria e pergunta se o Abeno não deseja mais brincar com ela. Em resposta, o louro diz que deseja brincar com ela e tal, mas só queria o melhor para ela. Para evitar ir ao submundo, a raposa se compromete em ajudar no templo da Zenko por 1 ano. Depois desses problemas serem resolvidos, o Ashia finalmente foi para casa. Daí no caminho, ele acaba encontrando um yokai implorando para ser exorcizado. O yokai estava fraco, por isso ele acaba desmaiando. Então o Ashia o resgata e o leva até a sua casa. Esse cara é sempre um pé no soco. Em vez de fazer o que lhe pedem, faz alguma coisa a mais. E diz que o seu problema envolve a princesa a quem ele serve. Basicamente, ela namorava vários humanos e animais que não conseguiam a enxergar. E o namoro sempre terminava em tristeza para ela. Quando ela ficava triste, ela se trancava e depois de um tempo voltava ao normal. Dessa vez, ela se trancou e não voltou mais. Para ajudar o pequeno yokai, o Ashia tenta ligar para o Abeno, mas o cara não atende. Feito isso, o Ashia acaba indo para a escola junto com o yokai. Lá, o Abeno diz que o Jomatsu precisa entrar na fila do exorcismo. Enquanto a sua vez não chega, o Jomatsu decide levar o Ashia até a sua princesa. No caminho, o Ashia pergunta ao yokai se ele é apaixonado pela princesa. Mesmo o Jomatsu negando, a verdade fica bem na cara. Em um parque, o Ashia encontra o ovo em que a princesa se prendeu. Como a princesa não estava respondendo eles, o Ashia fingiu bater no Jomatsu para ver se ela aparecia. E ela realmente vou quebrar isso. O Ashia diz para a princesa o quanto o Jomatsu tem se esforçado por ela. E ela pergunta para o apaixonado o porquê dele está fazendo isso. Apaixonado, seguida, porra. fazer o Jomatsu declarar o seu amor pela princesa. Porém, o Jomatsu falha em demonstrar o seu amor. Cagão. O Abeno aparece e a princesa yokai acaba se apaixonando por ele. F pro Jomatsu. No dia seguinte, os dois vão até a casa de uma humana para fazer mais um exorcismo. Dessa vez, quem solicitou o pedido foi a própria humana. Ao chegarem na casa, os dois se deparam com uma garota animada, perguntando o que está acontecendo no seu quarto. O Abeno não diz nada, apenas encontra o tal do yokai e parte para exorcizá-lo. Enquanto o cara está lá dentro do quarto trabalhando, o Ashia ficou do lado de fora conversando com a garota. Do nada, a papo furado. Começa a desconfiar do trabalho do Ashia. Depois de fazer várias perguntas e não acreditar em nada que o Quem é tu? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Trabalha onde? O personagem principal recusa e diz que irá ajudar o Abeno. Depois que ele diz isso, a casa começa a tremer. Quando o Ashia chega para ajudar
ajudar o Abeno, ele vê que a garota abriu a porta do quarto dela e o yokai fugiu. Então os dois vão atrás do yokai, mas são interrompidos pela dona da casa os mandando sair. Nesse momento, o Abeno apenas pede desculpas pelo incômodo e diz que irá fazer o exorcismo. Mas me paga! Fizer, a casa dela não irá parar de tremer. Dito isso, os dois vão atrás do yokai e se deparam com um corredor todo sujo. Ao seguir as manchas, os dois acabam voltando para o quarto da garota. No fim, o yokai era um bichinho pequeno e que tinha medo de humanos. Por isso, ele fazia a casa inteira tremer quando alguém chegava perto dele. Para facilitar o exorcismo, o peludinho estava tentando acalmá-lo, mas isso iria demorar um pouco. Então, o Ashia foi lá e contou para o bichinho a sua linda história com o peludinho. Assim, o espetadinho se acalmou, o Abeno abriu a porta para o submundo e o camarada entrou e vazou. No fim, mesmo eles resolveram o problema, a dona da casa os trata mal e pede para que eles sai daqui, seu ladrão! O Ashia ficou boladão. Basicamente isso daí. Para ele não se importar, pois eles estão fazendo isso pelo bem dos yokai e não por eles. Um tempo depois, o Ashia recebe uma ligação da Zenko pedindo para eles irem até a casa dela. Quando eles chegam lá, o problema ficou querendo cair na porrada com eles, mas a Zenko apareceu e ameaçou a contar as palhaçadas dele para a mãe dela. Com esse problema resolvido, a garota leva os personagens principais a Yahiko. Por algum motivo, o yokai havia crescido demais e não conseguia voltar ao normal. Ao conversarem com a Yahiko, eles descobrem que ela roubou algumas batatas e ladrão. Em seguida, eles pegam um saco das batatas e a abrem. E a primeira coisa que todos sentem é um fedor imenso vindo das batatas. Porém, para a Yahiko, esse cheiro parece ser agradável. Para descobrir mais sobre essas batatas, os três vão até a fazenda da mãe da Zenko. Ao chegarem no local, eles se deparam com uma fumaça emanando um cheiro horrível. Cheiro esse que só pode ser sentido por pessoas com uma certa sensibilidade ao sobrenatural. Do nada, o mulheres grávidas e acaba ficando grandão. Então, basicamente, foi essa lama que fez isso com a Yahiko. Daí, para resolver o problema, os personagens principais entram na fazenda, mesmo ela estando com um cheiro horrível. Mais à frente, eles encontram um yokai chamado Nobou batendo a sua cabeça em uma batata. O yokai diz que ele está preso nesse lugar por causa dessa fumaça. E mesmo que ele tente sair, ele acaba nunca saindo. Para conseguir sair do lugar, o yokai pede para que o Abeno invoque o é só andar reto. E o Abeno diz que não consegue se concentrar em fazer isso por conta do cheiro. Depois deles tentarem levar o yokai para fora da fumaça e não conseguirem, o Abeno acaba sendo obrigado a tentar invocar o portão para o submundo. Mas eles são impedidos pelo Nobou tendo alguns flashbacks tristes. Basicamente, o próprio yokai se trancou nesse lugar por conta da morte de um amigo espantalho dele. E essa lama que deixa os yokais grandes e a lágrima dele. Ao perceber toda a situação, o Abeno diz para o Nobou que ele deve sair dali por conta própria. Depois disso, ele e o Ashia vão embora. Logo supera, após meu bem. O Nobou começa a dar tudo de si para tentar sair. Nesse momento emocionante, ele acaba revendo seu amigo queimando. Daí, ele pede desculpas ao seu amigo por não ter conseguido salvá-lo e no fim, ele consegue sair da fumaça. Viu? Às vezes é bom superar seus próprios estavam problemas. esperando por ele. Assim, o Abeno abre a porta e o Nobou vai para o submundo todo feliz. Depois disso, o pai da Zenko aparece reclamando. De novo, querendo dar surra. E a culpada disso era Yahiko, grudada nas costas dele. De novo. Depois que o Ashia tira a raposa das costas do careca, o cara rapidamente deixa de sentir dor. E nesse momento, o cara para de será que as dores das nossas mães também são assim? Daí a Zenko vai lá e diz para o seu pai que o Ashia na verdade solte ele, solta. Só passou porque o Ashia tirou um de trás dele. Ao ouvir isso, o monge começa a pedir para o Ashia trabalhar no templo dele, pois muitas pessoas quanto vai me pagar? Pedindo por exorcismos. Por sorte, uma chuva começou a cair e o Ashia conseguiu se livrar do careca. Para não tomar chuva, o Abeno e o Ashia entram no Mononoke. Lá, eles são visitados por um yokai chamado Okina. O Okina veio até eles, pois uma pessoa conhecida dele quer ser exorcizada. Conheço não. No dia seguinte, eles se encontram com a cliente chamada Tomori. Por algum motivo, essa yokai ficou cega. Preocupado com ela, o Ashia pergunta se ela deseja voltar a ver esse mundo antes de partir para o submundo. O yokai diz que sim. Então, o Ashia empresta sua visão sobrenatural para ela, pois ela tem o poder de fazer isso, usar a visão das pessoas para enxergar através dos olhos dela. Depois de fazer isso, o Abeno o manda ir para casa. Vai dar problema. Ele não consegue ver mais nenhum yokai. Dá sempre problema fazendo isso. Enxergar as coisas novamente. Após emprestar a sua visão do sobrenatural, o Ashia ficou meio triste, mas ele sabe que isso é temporário. Então, 3 dias se passam e o Ashia não volta a enxergar as coisas sobrenaturais conforme ele deveria voltar a enxergar. Mesmo com eu disse que ia dar problema. Passando, ele não consegue já ver fazendo 5. Ao ver que o Ashia não consegue ver é inútil. O Abeno diz que ele não precisa vir mais trabalhar. Nesse momento, tá o Ashia dispensado. se irrita e diz que irá voltar a enxergar as coisas, custe o que custar. Enquanto beleza. o personagem principal seguia com a sua vida, ele seguia se preocupando com as coisas que ele não pode mais ver. Já o Abeno foi até o submundo para comprar mais remédios e em seguida visitar o legislator. Lá, o Abeno informa ao cara que ele demitiu o Ashia. Em seguida, o legislator pergunta por justa o motivo causa pelo qual o garoto foi demitido. Ao ouvir toda a explicação, o legislator diz que o Abeno está apenas aproveitando essa oportunidade para se livrar do Ashia. O loiro nem mesmo nega a afirmação do legislator. Por que não? Ele apenas diz que o Ashia se envolve muito emocionalmente com os yokai, muito mais que o necessário. Enquanto o Abeno trabalho é trabalho, nada de envolvimento pessoal. O Ashia estava entrando em um clube de beleza? fotografia. Na volta
volta para casa, o personagem principal se encontra com a Zenko. A garota pergunta se ele perdeu o emprego por não conseguir mais ver os yokais. E ele diz que sim. Então, a garota diz que ela começou a ver o sobrenatural após ser mordida pela Yahiko. Nesse momento, o Ashia começa a acreditar que se ele for mordido, a sua visão irá voltar. Será? Daí ele sai correndo em direção à casa da Zenko. Ao chegar lá, o pai careca leva o Ashia para tomar um chá e diz que a partir de agora ele irá aceitar exorcismos no templo. Por sorte, a Zenko o tirou da situação desconfortável e o foi mordido pela Yahiko. Mesmo levando uma bocada da raposa, o Ashia não conseguiu ver os yokai. Ele nem mesmo sentiu a mordida. Enquanto isso, no submundo, o Abeno foi comunicado de que um cliente dele estava querendo o ver no local onde ele compra remédios. Chegando no local, o loiro se depara com um dos yokais que ele exorcizou com a ajuda do Ashia. O Verdão agradece o Abeno e diz que ele deve a sua vida a ele e ao Ashia. Depois de conversarem bastante, o Abeno diz que ele demitiu o Ashia, pois ele temporariamente parou de ver os yokai. Nesse momento, o Verdão e os seus pequenos se irritam e decidem se focar novamente os yokai. Para fazer isso, o grande yokai chamado Gigigi parte em busca da Tomori, a famosa yokai que levou embora a visão do Ashia. Ao procurarem por todo o submundo, o Verdão e os seus pequenos encontram vários yokais dispostos a ajudarem o Ashia. Assim, o local onde a Tomori está é descoberto, e o Abeno vai até lá se encontrar com ela. Lá, a Tomori diz que o desejo dele de emprestar a sua visão era tão grande que talvez esse desejo tenha continuado em seu subconsciente. Caso isso continue por muito tempo, ele vai perder a capacidade de enxergar os yokai. Depois de explicar isso, a Tomori se desculpa e, para despreocupá-la, o Abeno diz que irá resolver esse problema, mas ele mesmo não sabe como fazer isso. Buscando resolver o problema, o Abeno vai até o yokai chamado Okina. Lá, ele informa essa barba parece ser de um sábio. E o Okina dá uma dica ao Abeno. Essa dica não foi revelada. Na escola, a Zenko para o Ashia para conversar. Daí ela diz que a Yahiko saiu para ajudar o Abeno em um trabalho e nunca mais voltou. Enquanto eles conversavam, a Zenko se sentia mal em ver que o Ashia não conseguia ver o peludinho no ombro dele. No fim, a Zenko diz que o Abeno e a Yahiko tinham ido para um certo tempo. Daí, como o Ashia não estava conseguindo se focar em viver uma vida normal, ele acabou indo até o templo do yokai. E qual vida é normal? Se depara com uma planta flutuante e logo chega à conclusão de que é o Okina. Porém, ele não consegue o enxergar. Ao seguir a planta, o Ashia entra no templo. Lá, ele se assusta com diversos acontecimentos e no fim acaba desmaiando. Quando o personagem principal acorda, ele estava conseguindo ver os seres sobrenaturais perfeitamente. Então o Ashia pergunta ao Abeno como ele fez isso. E o Abeno diz que o Ashia tem uma predisposição natural para ver os yokais, algo secreto que ele tem no corpo dele. Só vai ser revelado na segunda temporada e no mangá. Por isso, o Ashia só precisava de um empurrãozinho para ver os yokai novamente. Um susto, que nem os soluços. Os soluços conseguem isso se você dá um susto no teu amigo. Uma coisa que o Abeno não revelou para o Ashia é que essa predisposição natural foi herdada do seu pai. Porém, isso só vai ser abordado mais à frente. No fim, por isso que quando ele falou do nome, de volta e se desculpa por ter tratado o Ashia. Beleza, ele foi contratado rapidamente. Todos os desejos do peludinho, pois o yokai fofinho tinha ficado com ele durante todo esse tempo de cegueira. Bom, galera, esse anime tem mais uma temporada. Nela, o Ashia realiza coisas mais importantes e ajuda vários yokais. Isso tudo até um dia ele se tornar uma pessoa mega famosa no submundo. Quer parte 2 desse vídeo? Não sei se eu vou fazer não. Talvez eu faça, mentira. Tá bom.